Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia! Bom dia, né? Bom dia pra quem? Bom dia pra você, bom dia pra alguém, bom dia, sei lá. O importante é que estamos começando mais um dia. E... bem, não poderia deixar aqui de falar do carnaval. É claro que o resultado de São Paulo não foi como eu gostaria, mas não em relação à Mancha Verde, que foi campeã do carnaval. Apesar de que, sinceramente, não me desce esse resultado, mas tudo bem. Ainda mais por ter desfilado em uma escola em que critica a forma como o Carnaval de São Paulo está sendo feito. Que é... Eu até passou pela minha cabeça, porque tem algumas coisas que... alguns quesitos que são... que mesmo que tenha uma tradição, mas eu acredito que elas têm um impacto menor no conjunto da escola do que outros. Eu sou defensor de médias ponderadas para alguns quesitos, né? Alguns quesitos terem mais importância que outros. Mas o que eu digo para vocês é que Laroyeixo, isso mesmo. Laroyeixo, Exu foi campeão do carnaval do Rio de Janeiro. O primeiro título foi o primeiro título de carnaval da acadêmicos da Escola Grande Rio. E a gente fica muito feliz de ver que a escola revelou o bem e o mal, né? Só um ponto não muito legal é que a escola São Clemente foi rebaixada, apesar de homenagear o Paulo Gustavo, mas diferentemente de São Paulo, o Rio de Janeiro tem critérios muito mais claros de avaliação e aquilo que os especialistas estavam dizendo acabou sendo confirmado pelas notas dos jurados no Rio de Janeiro. E São Paulo não. São Paulo teve elogios a algumas escolas que não se traduziram em notas, escolas que sinceramente não deveriam ter tido um resultado tão melhor e tiveram, né, em São Paulo. Então, por mais que a gente ame o carnaval, isso desanima. Então acho que está na hora de algumas coisas serem revistas no carnaval paulistano, na minha modesta opinião, né? Seguimos com a canção, com a vida adiante, porque agora nós vamos ver aqui qual é as tretas da situação aqui que nós temos, né? Na Ucrânia, mães e filhas fazem aulas de tiro, precisam estar prontas porque realmente é uma situação de guerra. Já chegou a cogitar, né? Eu cheguei a comentar num episódio anterior, né, de que
a Rússia está considerando uma ameaça real de uma terceira guerra mundial. Acho que tudo vai depender de qual vai ser o desenrolar de Mariupol, né? Vai ser complicado mesmo. Pastores lobistas foram 127 vezes ao MEC e ao FNDE no governo Bolsonaro. Para educar? Não. Acho que eu comentei sobre a questão da doutrinação em nome da fé, mas é para manter pessoas sobre o seu controle e poder, né? A Câmara retomou a gratuidade de mala de até 23 quilos em voos nacionais. É mais um dos pacotes de benesses, né, desse governo, sobretudo a classe média, né? Que mais? O Brasil registrou uma média móvel de 96 mortes por Covid, tá? A questão da Covid, ela tá cada vez tendo menos espaço no noticiário, né? A vacinação está chegando bem, né? A quantidade de casos ainda está sob controle. Eu vi aqui um tweet do Átila Yamarino. A África do Sul começa a ver outra onda de Omicron. Ê, lasqueira! Ô, Átila. Na verdade, o pessoal vai dizer que o Átila é o... Como é que é? É o mensageiro do apocalipse, né? Mas é um especialista, né, é um divulgador científico, né? E fala sobre a questão da Covid, né? Um grande especialista de Covid, não sei se ele é o vamos ver aqui, epidemiologista, né? Mas ele faz boas análises, né, da situação da Covid. E assim, a África do Sul começa a ver outra onda de Omicron, linhagens BA4, BA5. Parece que uma mistura de mudanças que o vírus acumulou, que é o escape imune e queda de imunidade desde a última onda. Então ainda é preocupante, né, essa questão aqui da Covid fora do Brasil, né? Mas dois fatores, né, que estão colocando aqui em relação à Covid, né, no Brasil. Primeiro, uma parte da imunidade de rebanho e alta taxa de vacinação. E dizem que as pessoas que pegaram Covid e que se vacinaram têm uma resposta imune maior. E se tomou dose de reforço, mais ainda. Então, não é uma blindagem, né? Porque ainda estão sendo produzidas novas cepas, né? E que estão escapando, né? Das vacinas, da imunidade, né? E essa questão, ela é importante de ser absorvida, né? Porque existem casos parecidos com esse, né? Existe, por exemplo, um problema que está havendo entre pessoas com vida sexual ativa, né? Que é o que eles chamam de supergonorreia, né? Que é uma linhagem, né, da bactéria da gonorreia que é resistente a antibióticos, né? Em que a pessoa leva muito tempo para poder se curar, entendeu? Então é um problema muito sério que está acontecendo hoje, né? A questão das moléstias, né?
Tem muitas razões para isso, né? Uma delas é o excessivo uso de antibióticos, porque eles vão gerando bactérias mais resistentes. É o darwinismo aplicado na prática, né? Então, por que choras, criacionistas, né? Por que choram? Bem, seguindo aqui a canção, acho que a grande treta que tá havendo é a treta entre o STF e o Bolsonaro por causa do Silveira. E o Congresso, que boa parte desse Congresso é comprado por meio das emendas secretas, orçamento secreto, verbas parlamentares e muita putaria por esse governo canalha, esse governo corrupto, né? Não poderia deixar de ter aí o Lira defendendo o perdão a Silveira. Ele que teve muitas verbas liberadas pelo FNDE, que o estado dele, se eu não me engano, Piauí, foi um dos estados que mais recebeu benefícios, né, de verbas do orçamento secreto. E por que será? Né? E é por essa razão, né? Até tem uma coisa aqui, né? Estamos dizendo que o Bolsonaro vai trabalhar, caso seja reeleito, para tirar o Moraes e o Barroso do STF. Né? O Lula não quer que Bolsonaro dite a agenda do debate público. Tá certo, não deixa de estar errado, tá? Porque se o Bolsonaro pautar o debate, ele vai estar em vantagem. Então tem que... a gente sempre tem uma coisa que eu lembro de campanhas anteriores, acho que uma das coisas que foi bem interessante, acho que foi nos Estados Unidos mesmo. Fizeram uma pergunta de um assunto muito técnico ao então candidato Donald Trump, que não soube responder. Ficou lá desviando assunto e não conseguiu responder. Porque essa é a questão. Você tem que constranger aqueles que vão querer falar só aquilo, né? Vão querer o discurso deles. E aí é que tem que ter esse trabalho, né? Essa forma de trabalhar, né? Tem uma acusação de uso de robôs em sistema de votação do Big Brother, né? Montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele. Enquanto o cara que não tem precisa pegar o telefone e votar, o cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa? Que brincadeira é essa? Então, parece que eu mesmo entendo que esse sistema do Big Brother é um sistema falho, né? Eu sou um cara de tecnologia. E o sistema do CAPTCHA do Big Brother, ele tem uma razão apenas para controlar o fluxo de votações, mas ele não valida quem vota e quem deixa de votar. A pessoa pode abrir 300 janelas, cada uma delas com um CAPTCHA diferente, e ele clicar em sequência e fazer várias votações simultaneamente. Então, uma pessoa que é paga para poder fazer esse mutirão de votações, como há acusações de que Maíra Cardi contratou pessoas para votar, para eliminar desafetos do Arthur Aguiar, e também dizem que agora tem essa denúncia de robô. Parece que a gente vai ter aí uma
um questionamento sobre a veracidade e a legitimidade do resultado desse reality show. E se esse questionamento manchar a imagem do reality show, o BBB 23 vai estar ameaçado. Então eu acredito que o Boninho não pode ser arrogante e usar de soberba para achar que está tudo bem, pois não está. E outra, é uma coisa que me preocupa muito. Os reality shows estão sendo usados como um ensaio de como atuar sobre a audiência digital, sobretudo nas mídias sociais, sobretudo em relação aos jovens. E isso preocupa. Teve uma história aí que me contaram de que o povo do bolsonarismo está contratando jovens para poder fazer memes, fazer piadas usando o Bolsonaro para passar uma impressão de um cara legal, de um cara engraçado. Mas a gente sabe que o Bolsonaro é um filho de uma puta, desgraçado. É um cara que pode ter aquele sorriso sem graça dele, mas ele é contra homossexual, é contra nordestino, é contra indígena, é contra preto, é contra tudo. Inclusive contra a mulher também. Porque todos esses personagens que tentam desmentir essa mensagem protofascista do Bolsonaro são meros instrumentos de adorno. A gente vê, por exemplo, esse Camargo aí que é da Fundação Palmares. Esse Sérgio Camargo, ele tem uma postura racista contra a própria raça negra, contra os próprios pretos, falando que é vitimismo, que a luta contra o racismo é vitimismo. Vitimismo caralho. A impressão que se tem é que esse cara viveu numa redoma de vidro. Ou que vive numa eterna síndrome de Estocolmo. Porque eu entendo que que o pobre de direita, o gay conservador, a mulher machista, o homem, o preto racista contra o preto, ele tem um entendimento, que é um entendimento torpe, de que ser contra ele mesmo lhe dá uma sensação de poder. E que, pelo fato de se render ao opressor, ele acredita que ele será salvo, que ele será, por assim dizer, perdoado, que receberá algum tipo de misericórdia dessa gente. Mas não vai. É complicado, né, amiguinho? É muito complicado, amiguinha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, de uma forma bem tranquila, tá?
Que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira que tenha a devida bênção, tá? A devida bênção daqueles que você tiver a fé. Desde que você entenda que a fé, ela não é para si. A fé é para o mundo. É para que você tenha uma leitura melhor do mundo, uma leitura positivista, uma leitura que faça com que você tenha e nutre a esperança de dias melhores. Porque é assim que a gente vai vencer as coisas da vida. Se a gente tiver medo, insegurança e não perseverar, a gente vai continuar rodando em círculos acuados e não iremos avançar. Avançar na sabedoria, avançar nos nossos propósitos, avançar em coisas que nos engrandecem como seres humanos. Eu digo nos engrandece, porque o homem não é uma ilha, né? O homem, o ser humano, ele precisa dos outros, das outras pessoas, da ajuda das outras pessoas para ser visto como tal, para engrandecer, para adquirir sabedoria, para fazer grandes feitos. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, quinta-feira, dia 20 e... não lembro. Dia 28 de abril, tá? Se cuidem, tá? Beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo, eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio, para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte, vote certo, mas antes faça o título,
faça acontecer, porque votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tuitar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!